Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sidney, pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia. Nós estamos no segundo dia do nosso 40 dias de propósito com Deus. E graças a Deus por você estar aqui nos assistindo, tá bom? Então hoje nós vamos ser bem sucintos, que a partir de hoje, no primeiro dia, falamos sobre a salvação, demoramos um pouquinho, mas agora vamos ser bem sucintos, vamos entrar dentro do tema de estudo. Serão 40 temas de estudo durante esse tempo de 40 dias de propósito com Deus, tá bom? Prepare aí os teus pedidos para a gente estar orando no final do estudo aqui, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre fé. Fé é uma palavrinha tão pequena, mas algo muito importante, amém? A princípio, antes de começar, eu queria te falar que existe uma fé natural, que faz parte do ser humano, né? Fé é crer, acreditar, e aí acontece, nós vamos falar de uma fé espiritual, a fé que vem de Deus, é dom de Deus, né? Algo tremendo, que é importantíssimo para a nossa vida, tá bom? Então, para começar, né, hoje, né, esse tema de fé, nós temos um versículo chave aqui, que está aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O versículo diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tá bom? Então olha que coisa, que definição espetacular sobre a fé. Hebreus 11, na verdade, é um capítulo que fala sobre os homens de fé, homens e mulheres de fé, né? É chamado Corredor da Fé. Então, no final do estudo aqui, eu vou até te aconselhar você pegar hoje e dar uma lida no capítulo 11 de Hebreus. Você vai ser muito edificado lendo o capítulo 11 de Hebreus. Então, depois de nós recebermos a salvação, né? Deus nos chama a viver o quê? Pela fé. Correto? Então a fé é muito mais do que acreditar que Deus existe. Eu acredito que Deus existe. Não, a fé é confiar plenamente em sua palavra, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. As circunstâncias parecem contrárias na minha vida, mas eu continuo tendo fé nas promessas, crendo nesse Deus poderoso, que Ele pode fazer algo extraordinário para mudar as circunstâncias na minha vida. Isso é fé. Tá bom? Então, pela fé, né, que vencemos os desafios. Nós vamos vencer os desafios pela fé. Nós vamos permanecer firmes, né, pela fé, nas provações, experimentar o sobrenatural de Deus. Isso vai ser algo que vai acontecer na sua vida pela fé. Tá bom? Então, a fé, ela é, na verdade, algo muito importante para a minha vida e para a sua vida. Então, nesse segundo dia de propósito, nós somos convidados a fortalecer a nossa confiança no Senhor, lembrando que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas, tá bom? Então, diante disso, eu preparei aqui na Bíblia, né, 3 versículos chaves para a gente embasar esse tema de hoje, que é fé. Primeiro versículo, Hebreus capítulo 11, acompanhe comigo aí, Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É muito importante esse versículo, porque ele vai te dar aqui 3 coisas interessantes, tá bom? Ele é galardoador daqueles que o buscam, tá bom? E quem busca a Deus, busca porque tem fé. Se você chegou aqui e está fazendo o segundo dia de propósito, isso é muito bom, é um bom sinal. É sinal que você tem uma fé num Deus que tudo pode, tá bom? Num Deus que realmente é Criador, Senhor de todas as coisas e está no controle de tudo. E Ele tem promessas para a sua vida. Então, se você chegou aqui, é um bom sinal, né? Se você está lendo, se você está ouvindo, é um bom sinal que você tem fé. E eu creio que Deus, né, vai honrar a sua fé. Tá bom? Então o segundo versículo está em Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz assim, vamos ler na palavra do Senhor: de sorte que a fé, ela é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se tem uma coisa relacionada à fé divina,
né? A fé em Deus, a fé, sabe, que nos leva a viver o sobrenatural, o impossível, o milagre do Senhor, né? Essa fé, ela está totalmente ligada à palavra de Deus, né? E ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você se envolve com a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus, você cresce no conhecimento da palavra de Deus, mas a sua fé cresce. Isso é importante, né? Então, o terceiro versículo diz assim, Marcos capítulo 11, 24, diz assim: por isso vos digo que todas as coisas que pedis orando, crede, recebereis e tê-las, né? Então, se você pedir orando, crendo que vai receber, você vai receber. Se isso que você está pedindo ao Senhor com fé, né, está alinhado com a palavra de Deus, com a sua vontade, com a vontade de Deus, dentro da questões morais, éticos, cristãs, né, dentro da vontade do Senhor, alinhado com a palavra do Senhor, você vai receber. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus falou assim: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Então quem pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, vê a porta se abrindo. Entende? Então tenha fé. Então a Bíblia, ela apresenta inúmeros exemplos aqui de homens e mulheres que viveram pela fé. Abraão deixou a sua terra sem saber para onde iria. Olha que coisa, né? O Senhor falou para Abraão: deixa aí a tua terra, a tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Olha que coisa. E ele pega tudo que ele tinha, pega os seus homens, pega os seus animais, pega e vai, sem saber ainda para onde iria. Deus ia direcionar ele no meio do caminho, do processo. Não é? Olha que coisa interessante. Moisés enfrentou o faraó, né, confiando em Deus. Que coisa, irmãos. Vai lá, diz que o eu sou te enviou. Olha que coisa, a mulher do fluxo de sangue, lá no Novo Testamento, ela diz assim, ó, se eu apenas tocar, 12 anos sofrendo de fluxo de sangue, se eu apenas tocar nas vestes dele, né, ela falando isso, né, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela foi curada, né, sofrendo de um fluxo de sangue há 12 anos. Olha que coisa, a fé nos mantém firme, mesmo quando ainda nós não enxergamos a resposta. Entende? Por isso a importância da fé. Então, em qual área da sua vida Deus está pedindo que você confie mais nele? Eu acredito, de repente, em alguma área da sua vida, que Deus está falando assim, ó, tenha fé, creia em mim. Talvez seja na família, talvez na saúde, na vida financeira, no ministério. Hoje, né? Entregue suas preocupações ao Senhor. Entregue, confia nele. A fé cresce quando nós decidimos confiar em Deus acima dos nossos sentimentos. Amém? Então, eu quero trazer aqui pelo menos 3 lições principais dentro desse estudo sobre a fé. Então, a fé, ela agrada a Deus. A primeira lição que a gente aprende é que a fé, quem tem fé, agrada a Deus. A segunda lição é que a fé cresce por meio da palavra de Deus. A terceira lição é que a fé nos fortalece diante das dificuldades. Eu não sei em que área da sua vida, mas a fé, ela vai te fortalecer diante das dificuldades que você está enfrentando. Então, a quarta lição: Deus honra aqueles que perseveram confiando nele. Se você continua com fé, confiando no Senhor, Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar a tua fé. Eu quero dizer para você continuar crendo, tendo fé, que Deus vai honrar a sua fé. Amém? Então, eu vou deixar um versículo para sua memorização hoje, nesse segundo dia de propósito com Deus, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Tá bom? Grave esse versículo, memória aí durante o dia. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Pequenininho, né? Mas muito importante para a sua vida. Amém? Afinal de contas, nós queremos agradar a Deus, né? Eu quero te fazer 3 perguntas aqui, para sua reflexão hoje, né? Minha fé está baseada nas circunstâncias ou na palavra de Deus? Eu só tenho fé em Deus quando eu vejo tudo realmente bom, tudo acontecendo. Eu vou dizer uma coisa para você, às vezes Deus não nos livra da fornalha, às vezes Deus deixa a gente entrar e nos livra dentro da fornalha. Às vezes Deus permite que Daniel fosse para a cova do leão e foi lá,
numa cova do leão, que Deus fechou a boca e aí Deus deu livramento. Entende? Foi lá no mar da Galileia, aonde a tempestade se levantou e Jesus veio caminhando sobre as águas e acalmou a tempestade, aquietou o mar, né? Fez o vento se calar, né? Então, é mediante a circunstância que Deus se manifesta. Então, como é que está a minha fé? Está baseada em circunstância ou ela está baseada na palavra de Deus? Né? Qual é a área da minha vida que eu preciso confiar mais no Senhor? Terceira pergunta para reflexão, né? O que posso fazer para fortalecer a minha fé diariamente? Né? Busque a Deus, leia a palavra, cresça no conhecimento em nome de Jesus, tá bom? Então, separe um tempo para ler Hebreus 11, hoje, capítulo 11 de Hebreus. Você pode buscar na internet, ou então se você tem a Bíblia em casa, né? Faça isso, né? Leia o capítulo 11 de Hebreus dentro desse segundo dia, né? De 40 dias de propósito com Deus, tá bom? E a gente vai estar dando caminhada nesses outros dias aí, vai ser uma bênção esses 40 dias, são 40 temas que nós estaremos abordando aqui. Deus vai trazer um crescimento maravilhoso para a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Então separa um tempo aí, né, para ler Hebreus, né, conhecido como capítulo dos heróis da fé. Ore entregando ao Senhor aquilo que tem gerado medo e insegurança na sua vida. A gente vai fazer isso agora, tá bom? Então escolha uma promessa divina, declare diante de todo dia, confiando nessa promessa. De repente você tem a caixinha de promessa aí, então pega uma promessa aí, ou então se você conhece uma promessa de Deus, tem tantas promessas de Deus, né? Praga nenhuma chegará na minha tenda, né? Estarei contigo todos os dias. Então tem tanta promessa, então se segure nessa promessa, declare isso durante esse dia, amém? E Deus estará abençoando a sua vida em nome de Jesus, né? Confia em Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, tá bom? Então a fé não elimina, né? Não elimina as dificuldades, mas ela nos dá certeza de que Deus está conosco em cada uma delas, né? Guiando, abrindo portas, sarando, curando, abençoando, né? Gerando escape e livramento. É sempre assim, amém? Deus quer estar conosco, operando, e é necessário que a gente tenha fé e creia nisso em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar então? Coloca aí, pega o seu pedido, sempre a gente vai estar orando no final, apresentando o nosso pedido. Faça os seus pedidos aí pessoais, familiar, né? E aí acontece, e também para a sua igreja, né? Do seu pastor, do seu irmão. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estão os nossos pedidos, aquilo que apresentamos diante do Senhor nesse dia, Senhor, com fé, porque nós cremos que Tu és o Deus que opera maravilhas, Senhor. Em nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, nossos pedidos aqui, porque cremos, ó Deus, que Tu és um Deus que tem ouvido e ouve a oração e responde. A Tua palavra diz que o Senhor, meu povo, aleluia, que se chama pelo meu nome, orar, se arrepender, se humilhar, eu, Senhor, descerei e sararei a sua terra. Que coisa linda, amém, que o Senhor possa estar abençoando a vida, ó Deus, dessa pessoa, dessa família que está assistindo, que está fazendo esse propósito de 40 dias, que o Senhor possa estar abençoando o seu filho, a sua filha, a sua esposa, os seus negócios. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor as nossas petições, ó Deus, e que o Senhor possa estar atendendo, que o Senhor possa estar, ó Deus, se manifestando, Senhor, operando o milagre, e que possamos ver, Senhor, o milagre acontecer para que o Teu nome seja glorificado. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, que Deus esteja te abençoando. Fica na paz do Senhor Jesus e até amanhã, né? Amanhã a gente estará no terceiro dia do nosso 40 dias de propósito com Deus. Que Deus te abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus.